Imagine um universo onde o número de anos vividos é apenas uma formalidade, não predestinando um declínio inevitável. Pergunte-se, o que distingue aqueles que vivem muito e que, na casa dos 80 anos, continuam a desfrutar das alegrias da vida, daqueles que sucumbem prematuramente à velhice iminente? A resposta reside em certos traços que sinalizam sua capacidade não apenas de aceitar o envelhecimento, mas também de combatê-lo ativamente. E isso não é fruto da imaginação, mas um objetivo perfeitamente alcançável para quem está disposto a lutar contra noções obsoletas de fragilidade. Provavelmente, muitos de nós tendem a subestimar como a perda gradual de habilidades e competências básicas ocorre imperceptivelmente. Este processo se desenrola não instantaneamente, mas gradualmente, dia após dia, até que as ações mais simples comecem a exigir um esforço significativo. Na narrativa a seguir, serão examinados em detalhes 8 sinais importantes que demonstram eloquentemente a preservação da energia vital e do vigor, que infelizmente não são inerentes a todos os membros da população idosa. Se um indivíduo mantém a capacidade de agir e resistir, ele não apenas leva uma existência, mas também luta ativamente contra o advento da velhice nos aspectos mais significativos de seu ser. É crença generalizada que a 8ª década de vida marca o início de um período inevitável de declínio. A marcha torna-se lenta e instável, as mãos perdem força e firmeza, a atenção se dispersa e a memória falha cada vez mais. Muitos tendem a considerar isso um atributo inevitável do envelhecimento, mas essa noção está longe de ser verdadeira. A grande maioria do que é considerado manifestações normais do envelhecimento é, na verdade, evitável e, em alguns casos, reversível. O corpo humano não cede suas posições da noite para o dia ao atingir a marca dos 80 anos. Muitas vezes, tal condição é o resultado de anos de passividade e inação, e não uma consequência da própria idade. A força muscular diminui devido à falta de carga regular. O senso de equilíbrio se deteriora devido à falta de treinamento especial, e a flexibilidade do corpo desaparece devido à negligência de alongamentos e exercícios de mobilidade. Processos semelhantes ocorrem com as funções cognitivas: memória, atenção, humor e motivação geral para a vida. A sociedade, infelizmente, muitas vezes cultiva a expectativa de diminuição da atividade e das capacidades com a idade, o que acaba levando à formação de uma posição de vida baseada no medo e na autolimitação. As pessoas gradualmente estreitam os limites de seu mundo, renunciando a atividades que sustentam seu tônus vital e interesse pelo mundo ao seu redor. No entanto, ao contrário das noções estabelecidas de declínio inevitável, existem pessoas que, com seu exemplo, refutam os estereótipos da velhice. Eles mantêm energia vital, participação ativa na vida pública e demonstram um interesse inesgotável pelo mundo, provando que a idade após os diz. 80 anos pode ser uma época de florescimento e novas oportunidades. Nesse sentido, vale a pena prestar atenção a 8 ações específicas que são indicadores claros de sua atividade física e mental. Se você ainda é capaz de realizar essas ações, isso indica que o processo de envelhecimento não tem poder sobre você e, em alguns aspectos, ocorre até o oposto: o rejuvenescimento. O primeiro e aparentemente mais simples exemplo é a capacidade de se levantar de uma cadeira sem usar as mãos. Este ato comum é um dos sinais mais confiáveis de que seu corpo está envelhecendo corretamente e, em alguns casos, até rejuvenescendo. Por que isso é tão importante? Porque para realizar este movimento simples, é necessário o trabalho coordenado dos músculos das pernas e do tronco, um excelente senso de equilíbrio e boa coordenação. Isso indica que os músculos da parte inferior do corpo têm força suficiente para suportar seu peso sem suporte adicional. Não se trata apenas de força física, mas também de independência e autonomia na vida cotidiana. Para muitas pessoas idosas, a dificuldade em se levantar de uma cadeira se torna um prenúncio preocupante do declínio iminente da força física. Inicialmente,
Isso pode se manifestar como um leve empurrão nos apoios de braço, mas gradualmente se transforma em um esforço tangível necessário para uma simples elevação. Se uma pessoa ainda é capaz de se levantar graciosamente, sem usar as mãos, isso indica a preservação de um recurso inestimável, a força funcional que desempenha um papel fundamental na manutenção da independência e de um estilo de vida ativo. Como ilustração, podemos citar a história de Eleanor, uma mulher de 82 anos que sempre se orgulhou de sua forma física. No entanto, em um momento, ela notou que tinha que se apoiar fortemente na mesa para se levantar da cadeira. A princípio, isso lhe pareceu um detalhe insignificante, até que, apenas uma semana depois, ela caiu ao tentar se levantar da cama. Este incidente serviu como um sinal de alerta para ela e a incitou a agir. Eleonora tomou a decisão de restaurar a força de suas pernas, dedicando apenas 10 minutos por dia a exercícios simples, mas eficazes, elevações de pernas sentada e agachamentos lentos. Em poucas semanas de treinamento persistente, ela recuperou a capacidade de se levantar sozinha, sem sentir desconforto, e até sorrir ao fazê-lo. Esta história serve como um exemplo claro de como pequenos esforços, direcionados para manter a força funcional, podem melhorar significativamente a qualidade de vida na velhice. Portanto, da próxima vez que você se levantar de uma cadeira, preste atenção a quais músculos estão suportando a maior parte do peso, seus braços ou suas pernas. Isso pode ser um indicador valioso de sua condição física e uma motivação para manter um estilo de vida ativo. Manter uma mente clara e a memória depois dos 80 anos é realmente um presente notável, um fenômeno raro que deve ser valorizado e protegido como um tesouro inestimável. É uma prova não apenas da predisposição genética, mas também, muitas vezes, do resultado de um estilo de vida ativo e do trabalho constante em si mesmo. O segundo indicador importante de saúde física e longevidade é a capacidade de caminhar em ritmo acelerado sem sentir falta de ar ou desconforto. A velocidade da marcha, como afirmam os cientistas, pode fornecer informações muito mais valiosas sobre as perspectivas de uma pessoa do que até mesmo os exames de sangue mais complexos e caros. Numerosos estudos provam de forma convincente que existe uma ligação direta e inextricável entre o ritmo da marcha e a expectativa de vida. Os idosos que conseguem manter um ritmo de caminhada animado e enérgico geralmente vivem mais, mantendo o espírito elevado e a saúde física. Caminhar rápido não é apenas um movimento mecânico em ritmo acelerado. É um indicador complexo que reflete a condição do sistema cardiovascular, a capacidade pulmonar, o senso de equilíbrio e o nível geral de energia. Isso significa que o coração está bombeando o sangue de forma eficaz, os músculos estão trabalhando de forma coordenada e produtiva, e o corpo como um todo está funcionando sem tensão ou desgaste excessivos. Vale a pena analisar cuidadosamente suas caminhadas diárias. Você é capaz de se mover de forma proposital e enérgica? Você conseguiria alcançar um ônibus que está partindo sem dificuldade, se necessário? Ou você sente que está diminuindo gradualmente o ritmo, é forçado a fazer pausas frequentes para descansar e tenta evitar caminhadas longas? Como exemplo, podemos citar a história de Leonard, um homem de 79 anos que sempre foi ativo e móvel ao longo de sua vida. No entanto, ultimamente, ele notou que seu ritmo de caminhada diminuiu visivelmente, o que causou nele uma ansiedade bem fundamentada. A princípio, ele pensou que estava apenas se preservando com prudência, até que percebeu que não conseguia percorrer nem mesmo uma curta distância sem uma parada agonizante para recuperar o fôlego. Foi então que ele percebeu que mudanças sérias haviam ocorrido. Ele começou gradualmente, com pequenos passos, aumentando seu ritmo de caminhada diariamente. Primeiro até a caixa de correio, depois até a esquina mais próxima, depois 2 quarteirões adiante. Um mês depois, sua velocidade aumentou visivelmente, e com ela, a confiança em suas próprias forças retornou. Afinal,
A velocidade da marcha não é apenas um indicador de mobilidade, mas também um indicador da estabilidade geral do corpo. Quanto mais rápido uma pessoa consegue se mover, mais ativamente todos os seus sistemas vitais funcionam. Aqui está um teste simples, mas muito revelador. Ele é capaz de caminhar de 3 a 6 metros em um ritmo acelerado, como se estivesse atrasado para uma reunião importante, sem sentir falta de ar ou sensação de instabilidade. Se sim, então este é um sinal poderoso de que o coração, os pulmões e o corpo estão funcionando em harmonia e o processo de envelhecimento está diminuindo. Terceiro, a capacidade de manter o equilíbrio em uma perna por pelo menos 10 segundos. À primeira vista, isso pode parecer uma simples brincadeira de criança, mas a capacidade de manter o equilíbrio em uma perna é um indicador sério de quão bem o corpo e o cérebro estão envelhecendo. O equilíbrio não é apenas uma habilidade para evitar quedas, é um processo complexo que requer o trabalho coordenado de vários sistemas do corpo. A capacidade de manter o equilíbrio é um processo complexo que requer a interação coordenada de inúmeros elementos do corpo humano. Nesse processo estão envolvidos os músculos, o ouvido interno, o sistema visual e, claro, o cérebro. Vale a pena notar que, se pelo menos um desses componentes não estiver funcionando corretamente, a perturbação do equilíbrio, como regra, torna-se um dos primeiros sintomas alarmantes. A este respeito, as pessoas que, mesmo na velhice, aos 70 e até 80 anos, demonstram uma boa capacidade de equilíbrio, muitas vezes têm uma vida mais longa, mantêm a independência nas atividades diárias e se recuperam mais rapidamente de várias lesões. Para avaliar sua capacidade de equilíbrio, você pode fazer um teste simples. Fique perto de um apoio estável, como uma mesa. Levante uma perna a alguns centímetros do chão e tente manter o equilíbrio, evitando cambalear. Se conseguir manter essa posição por 10 segundos, pode ser considerado um excelente resultado. Como exemplo, podemos citar a história de Judith, uma senhora de 81 anos que, ao realizar sua higiene matinal, percebeu que precisava se apoiar fortemente na pia. Ela percebeu que não conseguia ficar em pé em uma perna sem apoio adicional. Essa descoberta causou-lhe grande preocupação, ainda maior do que a perspectiva de uma visita ao médico. Então, Judith decidiu treinar diariamente sua capacidade de equilíbrio, realizando o exercício de ficar em uma perna enquanto escovava os dentes, inicialmente segurando na parede. Em poucas semanas, ela não precisava mais de apoio adicional. A cada treino, sua autoconfiança aumentava e, o mais importante, ela parou de sentir medo a cada passo. Manter a estabilidade do corpo desempenha um papel fundamental na prevenção de quedas, que representam uma séria ameaça à saúde dos idosos e são a principal causa de lesões. Manter o equilíbrio indica um bom estado do sistema nervoso e rapidez de reação. A capacidade de ficar em pé em uma perna por 10 segundos ou mais indica que a forma física de uma pessoa está acima da média para sua faixa etária. Igualmente importante como indicador de saúde geral é a capacidade de abaixar-se no chão e levantar-se novamente sem dificuldade. Essa habilidade, muitas vezes associada à juventude e ao preparo físico, é, na verdade, uma demonstração eloquente da saúde de todo o organismo. Este movimento complexo requer o trabalho coordenado de pernas, tronco, braços, senso de equilíbrio, flexibilidade e coordenação. A execução bem-sucedida deste exercício demonstra não apenas força, mas também a interação harmoniosa de todos os sistemas do corpo. As pessoas que mantêm essa capacidade após os 80 anos constituem um grupo extremamente pequeno, o que ressalta sua importância como indicador de saúde e longevidade. A faixa etária dos idosos geralmente demonstra uma tendência a evitar ficar no chão, e isso se explica não pela falta de vontade, mas sim pelos receios relacionados às possíveis dificuldades em se levantar. Esse medo, acumulando-se com o tempo, transforma-se em uma séria limitação, que acarreta um aumento do tempo gasto sentado, diminuição da mobilidade geral e, consequentemente, perda de autoconfiança.
Como um exemplo ilustrativo, podemos citar a história de Frank, de 83 anos, que um dia recebeu a visita de sua neta com a proposta de jogar um jogo de tabuleiro sentados no tapete. Frank, apesar do desejo de passar tempo com a neta, sentiu hesitação evidente, causada pela incerteza em sua capacidade de levantar-se sozinho do chão. Este episódio teve um profundo impacto sobre ele, incitando-o a ações ativas. Ele começou a realizar diariamente um conjunto de exercícios, incluindo agachamentos lentos, elevações de pernas na posição sentada, bem como movimentos cuidadosos, imitando o abaixamento sobre os joelhos e o levantamento deles, usando a cama como apoio. Em poucas semanas de treinamento árduo, Frank não apenas recuperou a capacidade de abaixar-se no chão e levantar-se dele sem dificuldade, mas também o fez com um sentimento de orgulho por suas conquistas. Este é um exemplo claro de como superar o medo e os esforços direcionados podem restaurar a mobilidade e a autoconfiança perdidas. Portanto, se você perceber que está evitando ficar no chão, vale a pena fazer a si mesmo uma pergunta importante. Seu corpo realmente é fisicamente incapaz de realizar essa ação, ou você simplesmente parou de tentar? Talvez, por trás de sua recusa, não se esconda uma limitação física, mas sim uma barreira psicológica, que pode ser superada, recuperando a alegria do movimento e a autoconfiança. Manter a capacidade de levantar-se e abaixar-se livremente no chão é uma evidência convincente de que o corpo mantém sua mobilidade e funcionalidade, o que é um sinal de envelhecimento ativo e saudável, e não de declínio passivo. Este movimento, que requer coordenação, força e flexibilidade, serve como um teste decisivo para o estado físico geral de uma pessoa. Um indicador igualmente importante da força física é a capacidade de carregar uma sacola de compras cheia sem dificuldade. Essa tarefa, aparentemente insignificante, torna-se um problema perceptível quando o corpo começa a perder suas forças. A capacidade de levantar, carregar e controlar cargas cotidianas não é apenas uma questão de conveniência, é um reflexo claro de como os músculos, articulações, preensão e coordenação geral continuam a interagir de forma eficaz, garantindo força e estabilidade. Com o tempo, ocorre uma perda natural de massa muscular, especialmente nos braços, costas e ombros, o que pode dificultar significativamente a realização de tarefas domésticas simples. É importante entender que o envelhecimento não precisa ser sinônimo de declínio inevitável. Existem sinais claros que indicam que o corpo e a mente são capazes de manter sua força e atividade, mesmo em idade avançada, após os 80 anos. Esses sinais não são coincidência, mas o resultado de um cuidado consciente consigo mesmo, da manutenção de um estilo de vida ativo e da busca pelo bem-estar físico e mental. Eles demonstram que a pessoa não está apenas sobrevivendo, mas vivendo plenamente, aproveitando cada dia e mantendo a independência e a autonomia. Será que o tempo realmente não tem poder sobre algumas pessoas? Quais são os sinais que indicam que a idade não está tendo um impacto devastador sobre uma pessoa? Quando um indivíduo mantém a capacidade de levantar uma sacola cheia de compras sem problemas aparentes, isso demonstra claramente sua condição física. Não se trata apenas de força bruta, mas da aptidão funcional do organismo. Lembremos da história instrutiva de Walter, um cavalheiro de 80 anos que sempre demonstrou com orgulho sua capacidade de carregar todas as compras de uma só vez. No entanto, com o passar do tempo, essa carga se tornou visivelmente mais pesada, e um dia ele teve que interromper seu caminho para recuperar o fôlego. Esse incidente serviu como um sinal de alerta para ele. Em vez de sucumbir ao desânimo, ele começou a praticar exercícios leves de força, apertando uma bola de tênis na mão e usando pequenos halteres. Em pouco mais de um mês, ele sentiu o retorno da força e da autoconfiança. Subir um lance de escada sem parar para descansar é outro indicador importante. A escada é um exame imparcial para o sistema cardiovascular, os pulmões, os membros inferiores e a resistência física geral. Se uma pessoa consegue subir escadas sem sentir falta de ar,
e sem precisar se apoiar no corrimão, isso indica o bom funcionamento de todos os sistemas do organismo durante o processo de envelhecimento. Lembremos da história emocionante de Irina, uma senhora de 82 anos cujo mundo se estreitou após uma queda infeliz que a fez evitar escadas como se fossem seu pior inimigo. No entanto, durante uma visita à filha, circunstâncias imprevistas a obrigaram a subir alguns degraus. Esse episódio, aparentemente insignificante, se revelou um verdadeiro teste, deixando Irina ofegante e exausta. Foi esse momento que se tornou um divisor de águas em sua vida. Irina demonstrou uma força de vontade e determinação incríveis, começando aos poucos. Ela subia apenas alguns degraus por vez, dando a si mesma tempo para descansar. Gradualmente, dia após dia, ela aumentava a carga, sem se permitir desistir. Após algumas semanas de treinamento árduo, Irina não apenas recuperou sua resistência anterior, mas também recuperou o orgulho perdido em sua força e habilidades. Um indicador igualmente importante de um envelhecimento saudável é a capacidade de se lembrar de eventos e conversas recentes de forma clara e precisa. É comum a crença de que o declínio da memória é um companheiro inevitável da idade avançada. No entanto, essa afirmação está longe da verdade. Uma boa memória indica um fluxo sanguíneo ativo para o cérebro, a saúde dos neurônios e a manutenção da atividade mental constante. Lembremos do exemplo impressionante de Howard, um homem de 84 anos, cuja memória impressionava por sua precisão e volume. Ele se lembrava facilmente das datas de nascimento dos parentes, endereços antigos, bem como dos nomes e rostos de colegas de classe com quem estudou há mais de 70 anos. Este exemplo claro demonstra que a atividade mental ativa e o cuidado com a saúde do cérebro são capazes de manter a acuidade da memória, mesmo em idade avançada. Segundo ele, o segredo para manter a mente afiada reside na sede insaciável por conhecimento. Ele enfatizou a importância da leitura constante, da comunicação ativa com os outros e do processo contínuo de aprendizado como os principais fatores que sustentam sua atividade intelectual. Sentir-se revigorado e pronto para novas conquistas após uma noite de descanso é outro indicador claro de boa saúde. Com a idade, a estrutura do sono sofre alterações. No entanto, um descanso adequado continua sendo um poderoso aliado para retardar o processo de envelhecimento e proteger o organismo de várias doenças. Como exemplo, podemos citar a história de Ruth, de 86 anos, que começou a sentir lentidão matinal. No entanto, ao fazer ajustes simples em sua rotina noturna, diminuindo a iluminação antes de dormir e evitando assistir à televisão após o jantar, ela conseguiu melhorar significativamente a qualidade do sono, o que teve um impacto positivo em seu humor, memória e nível geral de energia. Não se deve ceder à crença comum de que, após atingir os 80 anos, a vida inevitavelmente desacelera e desaparece. Pelo contrário, existem muitos exemplos de pessoas que, mesmo nessa idade, continuam a levar uma vida ativa, a sentir alegria, a praticar exercícios físicos, a manter o equilíbrio, a manter a mente clara e a acordar com um senso de propósito. Se ao menos alguns desses sinais lhe são familiares, isso indica que você não está apenas existindo, mas ativamente resistindo aos desafios da idade. E mesmo que você tenha notado certas áreas onde ocorreram mudanças, não se desespere, pois a consciência do problema já é o primeiro passo para sua solução. Diariamente, uma nova página se abre para cada um de nós, oferecendo uma oportunidade única de recuperar o que foi perdido sob o ataque do tempo. A força física, aparentemente extinta, pode ser restaurada com treinamento persistente e determinação. O equilíbrio emocional perdido, perturbado pelas adversidades da vida, pode ser restaurado por meio de práticas espirituais e autoanálise. Mesmo as memórias fugazes, como sombras do passado, podem ser revividas treinando a memória e mergulhando nas profundezas da consciência. Um objetivo esquecido, enterrado sob o peso da vida cotidiana, pode brilhar novamente,
iluminando o caminho para novas conquistas. E o processo de cura, seja físico ou emocional, pode ser retomado com nova força, dando esperança para uma vida plena. Cada novo dia é uma chance de recomeçar, enriquecendo sua experiência e fortalecendo seu espírito.